Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Carlos Mariem. Eu sou um dos organizadores do Festival Interfoto aqui de Itu, que estamos realizando desde 2014 com muita alegria. E esse ano passado a gente não conseguiu fazer por causa da pandemia. Esse ano aqui a gente está fazendo exercício de resiliência mesmo e estamos conseguindo fazer todas as atividades online, para uma questão mesmo de segurança de todos, né? E estamos fazendo uma pequena exposição lá na Fábrica São Luís, que está muito bonita. Aqui em Itu, nós estamos fazendo aqui, chama Revela Mulher, e nós temos 4 exposições, uma feita com curadoria do Marcos Varanda, que são 16 mulheres incríveis. Depois tem a convocatória Universos Íntimos, que foi aberta ao público, com mais de 320 participantes, tem 15 selecionadas. Tem uma exposição Jornadas da Alma, e tem a Elas por Elas, do coletivo Olhares Delas, lá de São Paulo, que está lindo. Também, eu queria fazer um lembrete, todas as pessoas que se inscreverem no nosso site, elas vão concorrer a alguns brindes, alguns prêmios que nós vamos anunciar amanhã. Então, a gente vai lá, é só colocar o teu e-mail e se cadastrar, e a gente sorteia. Tem algumas coisas que a gente tem que vai dar para você ficar contente, tá bom? E hoje eu estou chamando aqui para participar da gente 2 parceiros, 2 pessoas, 2 profissionais incríveis, que é o Renan e o Alex. Eles são especialistas em fotografia alternativa, né, processos fotográficos alternativos, da fotografia alternativa. São professores, são pesquisadores, são autores de livros sobre fotografia e técnicas alternativas. Então, é gente muito competente e gente muito cheia de informação para transmitir. Então, tá aí, eu chamo o Alex e o Renan. Boa palestra para vocês. E depois eu vou ver aqui a questão do tempo, eu vou conversar com a Sandra, se a gente consegue depois uns 15 minutinhos para eventuais perguntas e respostas, caso precise, tá bom? Obrigado, beleza. Boa palestra para vocês, viu? Obrigado, Maria. Aqui em Itu, vocês vêm para Itu hoje. Quem quiser conhecer os dois, eles vão estar em Itu hoje, tá bom? Lá na fábrica. Terminando Tchau. Aqui, a gente vai para aí. Tá bom, obrigado. Obrigado, Maria, bom dia. Bom dia. Não, estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Começando esse sábado, né, com uma palestra, processos históricos / alternativos. A gente vai, no meio dessa palestra, explicar essa questão de histórico alternativo, né, Sim. Que muita gente confunde. Então, sou Renan Nakano, Alex Jimenez. Alex. Então, hoje, o que a gente pretende trazer para vocês? A linha histórica, né, a linha da história da fotografia, na verdade, ela é bem comprida e um pouco complexa, né? Tem muito assunto que a gente pode abordar dentro do período aqui da palestra. Seria até um pouco maçante a gente ficar falando de história. Então, a gente vai dar uma bela de uma pincelada sobre os processos históricos. E aí a gente vai mostrar para vocês e falar com vocês sobre um processo o qual nós trabalhamos com ele, né? Que é o colódio úmido. A gente vai compartilhar agora uma apresentação, então. Deixa eu... O pessoal, interajam com a gente, façam as perguntas, tirem as dúvidas, comentários, né? Eu estou vendo que a Silvia está por aí, o Eric também, bom dia para vocês todos. O Elcio. O Elcio, o Elcio também mexe com um processo bem antigo de fotografia. Então, vamos trocando essa ideia aí, para não ficar aquela coisa parecendo aula, né? Senão fica muito chato, muito cansativo, é cedo ainda, todo mundo está com sono. Então, vamos batendo esse papo aí para a coisa ficar bem gostosa. Vamos lá, ó. Uma coisa que é interessante, né? Eu coloquei essa imagem aí, porque a gente tem uma evolução do aparato, né, da câmera fotográfica ao longo da história da fotografia. Então, quando a gente começa lá com essa câmera de grande formato, né, esse trambolhão, a gente vai seguindo o caminho aí, ela foi ficando cada vez menor, e hoje a gente tem os smartphones, né, que são as nossas verdadeiras câmeras portáteis que a gente está sempre com elas. No nosso caso, a gente chegou num ponto assim,
que a gente começou a fazer o caminho inverso da câmera, né? É porque o digital passou a não ter graça mais, né? Ficou uma coisa tão comum, né? Todo mundo que compra uma câmera é fotógrafo, né? Até a página 2. Mas é fotógrafo. E a gente resolveu fazer o inverso, né? A gente está fazendo o caminho inverso. É que a gente não está com a câmera aqui para mostrar para vocês a câmera com a gente trabalha, mas eu coloquei fotos dela. Deixa eu ver o próximo. Então, ó, nós temos um projeto que chama O Retratista. Esse projeto surgiu alguns anos atrás. Eu nunca consigo precisar uma data, porque não tem uma data específica. Por volta de 2013, a gente começou a pensar no formato desse projeto, né? Por volta de 2013. E aí eu não lembro qual foi a data de estreia dele, enfim, foi dentro da academia, eu não sei se foi 2015, 16. É que foram vários anos de pesquisa, né? A gente demorou um tempão fazendo pesquisas e se aprofundando no assunto antes de efetivamente lançar esse projeto pro público. Deixa eu bater aqui para ver se a palavra sai, desengasga. Antes de alcançar o público com esse projeto. Né? Como o Renan falou, foi na época que eu dava aula numa faculdade, a gente lançou num festival que estava acontecendo dentro da faculdade. Então foi bem bacana, né? O ambiente acadêmico. A gente gosta muito dessa parte acadêmica, de pesquisa. Então acho que não tinha lugar melhor para lançar um projeto desse se não fosse dentro da academia. Então, assim, como e né, o porquê que o retratista surgiu? Voltando ao que o Alex falou, a gente chegou num estágio, assim, da fotografia que não tinha mais, a gente não sentia mais, sei lá, prazer em fotografar no digital. A gente, né, tá vivendo um momento das imagens, né, com redes sociais, então, assim, é imagem o tempo inteiro. Você acaba, né, em 2 segundos, 3 segundos, rodando ali, sei lá, quase 100 imagens. E aí a gente falou assim, tá, como é que a gente vai fazer um trabalho diferenciado, né? Aí a gente chegou até os processos históricos, viu o leque de possibilidades que poderiam ser trabalhados. Então, assim, entre lá a placa do estanho do NIEPS até chegar né, aos sensores aqui que estão cada vez mais melhorados do celular, a fotografia ela sempre passou por mudanças, né? E assim, quem é da fotografia, quem trabalha com artes visuais, com fotografia em si, eu acho que é interessante a gente passar, né, conhecer e até, se puder, experimentar os processos históricos que foram tão importantes na história da fotografia, né? Imagina, lá no século XIX fazia-se imagens com exposições de 8 horas. Depois, né, com a evolução, com as pesquisas que foram sendo realizadas, esse tempo foi diminuindo e hoje a gente está aqui com questão de quê? Milésimos de segundo, Milésimo de segundo. Então, assim, quem puder, tiver a oportunidade, a gente sabe que no Brasil é um pouquinho mais complicada a questão dos processos históricos /alternativos, né, para se trabalhar. Uma das grandes dificuldades é encontrar químico, muitas vezes, e quando encontra, se não é controlado, né, pelo Exército ou pela Polícia Federal, tem um custo elevado, a gente tem ciência disso, então acaba, por isso que acaba entrando aí, né, tem essa conotação de muito alternativo, assim, que na verdade, vamos lá, eu vou até me adiantar um pouquinho. Eu queria fazer uma parte disso que você falou, o pessoal, eu falei acho que na live de ontem isso, né, todo mundo quer gourmetizar a fotografia, né? De colocar como uma coisa difícil, uma coisa complicada, uma coisa intangível, né? O processo histórico é caro, é difícil. Difícil foi lá no século XIX para inventar isso aí, para descobrir isso daí. Hoje a gente é mero reprodutor de algo que já foi feito. Então, na verdade, se tem dificuldade, ela é mínima, ela é insignificante perto do que foi feito no passado, né? Inventar o processo de colóide úmido, isso foi difícil, né? Acho que demandou anos de pesquisas lá pelo Archer, ou da guerreótipo lá pelo Luiz Aguerre, isso acho que foi difícil, né? Agora, reproduzir o que eles fizeram, ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje, que eu vou dar um exemplo bastante simples, uma placa de vidro de colódio, antigamente era secada com uma lamparina, com fogo e tal. Hoje a gente usa o secador de cabelo, um ventilador, então hoje está bem mais fácil. Então, tirar esse estigma de que
é caro, é complicado, é difícil, é impossível. Não tem nada disso. Não, caro é. Caro sim, mas caro em relação a quê, né? A gente usa nitrato de prata, então caro em relação a quê? Tudo é relativo, né? Mas tirar essa ideia que as pessoas colocam na cabeça que é difícil, que é impossível, que vai ser complicado, que você não vai conseguir, isso é bobagem, porque quem quer consegue. A gente quis, a gente não conhecia nada de colódio. Não foi fácil. Não foi fácil, a gente trilhou um longo caminho de pesquisas, experimentações, mas conseguimos chegar no resultado que a gente buscava. Então, se você quer fazer, vai para cima e faça que vai dar certo. Então, a questão né, do retratista, para já pular aqui, é que a gente queria resgatar, trazer aí esses processos históricos para que as pessoas pudessem conhecer. Então, a gente queria compartilhar com todo mundo, né? Por exemplo, o Alex comentou do colódio, nós demoramos um tempão para conseguir ter o acesso à informação, até porque não tinha, né? Não tem literatura, não tinha, né? Literatura em língua portuguesa, então, assim, foi meio... O caminho foi das pedras, assim, sabe? Até chegar lá, né? Então, hoje, além do processo de colódio, a gente também trabalha com os outros processos fotográficos históricos, então, cenotipia, papel salgado, goma bitromatada. Gamoio. O gamoio, ele acaba não entrando aí na linha do histórico, né? Ele vai ser um alternativo, vai. A gente faz alguns e tem muitos outros que a gente ainda não faz. E quem sabe a gente venha a fazer, como o daguerreótipo, por exemplo. A gente nunca fez daguerreótipo. A gente tem ideia de como é e tal, mas não fizemos ainda. Quem sabe a gente venha a fazer. Um outro processo que eu estou de reprodução, que eu estou pesquisando ainda, e tenho muita vontade de fazer, e certamente em breve a gente vai conseguir fazer, que é o Carbon Transfer Print. E tem vários outros, né? A gente faz alguns, porque tem dezenas deles. Ó, deixei essa imagem aí para vocês, que esse é o nosso aparato fotográfico quando a gente decide, por exemplo, ir para a rua fazer uma apresentação. Fizemos muito isso no começo do projeto. A gente ia para a Avenida Paulista aos domingos, quando, né, antes da pandemia, a avenida era fechada, né, para os veículos. E aí a gente montava todo esse circo aí na Avenida Paulista, conversando com as pessoas, falando sobre o processo, sobre o projeto. Então, ó, a gente tinha que levar o laboratório móvel, que é essa caixa, essa cabine aí gigantesca ao lado esquerdo. Aí a câmera de grande formato e o baú onde ficam os químicos, ficam os tanques. E a câmera, né? A própria câmera ela é grande, né? Então vamos lá, ó. Fotografia do século XIX, processos históricos /alternativos. Eu não sei se seria uma confusão, mas há quem prefira chamar de alternativo, há quem prefira chamar de histórico, mas enfim. Para o nosso entendimento, funciona assim: os processos históricos são aqueles que de fato se originaram no século XIX, século XX, né? Começo do século XX, né? E aí, alternativo, a própria palavra já acaba definindo, né? Alternativa é alternativa. Então, hoje a gente vê esses processos como uma alternativa ao meio, né, ao modo de fazer fotografias atual vigente, que é o digital. Então, assim, em alternativa ao digital, eu tenho a possibilidade de trabalhar com filme. Eu tenho a possibilidade de, né, fazer fotografias com colódio. Eu tenho, né, tem pessoas fazendo daguerreótipo hoje. Então, são alternativas de modos fotográficos. Tem gente fazendo foto com filme de raio-x, né? Câmeras de grande formato, a pessoa corta o filme de raio-x e utiliza ele ao invés de uma película da Kodak ou da Ilford, ou qualquer outra marca que seja, raio-x. Então, é uma alternativa à película da Kodak. O que vale a pena a gente falar, assim, é que quando a gente, independente do processo que, né, quem quiser se aventurar, experimentar, é que quando a gente faz, né, você está envolvido ali no processo, você percorre ali as formas físicas, químicas, e a gente acaba também fazendo parte dessa história da fotografia, para nós, pelo menos, acabou tendo uma valorização maior do nosso ofício, inclusive, da gente entender como foi, né, foi se dando essa evolução. Então, é esse o negócio, né, interessante de a gente praticar processos históricos.
Inclusive, como eu mencionei, é uma forma de diferenciar o trabalho a meio a tanto bombardeio de imagens, todas parecem iguais, que a gente, né, não para mais, por exemplo, para prestar atenção numa foto em específica, a gente vai rodando, diferente de antigamente, quando a gente tinha os álbuns de fotos impressos, e aí quando você pega, eu vou mostrar aqui, mas depois eu vou mostrar de novo para vocês, pega um negativo de vidro na mão. É extremamente diferente. Deixa eu ir para o próximo. O que a gente vai fazer? A gente não vai aqui se aprofundar muito na história, porque a história, como eu disse, ela é comprida, tem vários causos que podem ser contados. A ideia aqui é a gente falar, então, sobre a linha do tempo de forma bem sucinta, fazendo um diferencial do que era produção e o que era reprodução de imagens, então, ao longo da história da fotografia, o que vai diferenciar esses processos. E aí a gente vai focar nesse processo, né, o colóide úmido, a biotipia, no caso, que a fotografia sobre vidro, que é o que a gente, né, mais produz. E é isso. Então vamos lá. Ó. A gente começa lá em 1826 com o Niepce, né, quando teve foram 8 horas de exposição, quando ele fez, né, da janela do hotel dele, ele conseguiu registrar uma imagem em placa de estanho, usava betume da Judéia, né? Tem tanta coisa que esses caras fizeram que é até difícil lembrar. Então, assim, o que o Niepce fez lá atrás, né, ao contrário do que dizem que foi da Guerre, que, enfim, que convencionou-se que da Guerre inventou a fotografia, Niepce, ele fazia, então, um processo de produção de imagens. Então, em 1839, que foi o ano aí que convencionou-se que seria o início da fotografia, né? Foi quando o Daguerre ele publicou, levou as ideias dele lá para a Academia Francesa e publicaram isso como, né, um método fotográfico. Também era um método de produção de imagem. Então, ele também expunha, né, na câmera a chapa com, né, fazer o processo. Vamos definir para o pessoal o que é produção e reprodução. Tá. A produção de imagem é quando você, de fato, faz uma fotografia, né? Você vai a campo e fotografa uma paisagem. Não importa por qual processo, se é colóide úmido, se é daguerreótipo, não é importante. O importante é que você crie a imagem, né? Então, isso é o processo de produção de imagem. A reprodução de imagem é quando você pega esse suporte lá, o negativo de vidro, e você reproduz uma cópia, que pode ser por meio do cianótipo, pode ser no papel fotográfico, ou papel salgado, uma goma bicromatada. Isso é uma reprodução, mas para ter a reprodução, você precisa ter a matriz que advém da produção de imagem. Então, nos processos históricos alternativos, a gente tem essas duas coisas, a produção e a reprodução. É porque há uma confusão de, tipo assim, fiz um cianótipo, então eu estou produzindo, né? Você acaba produzindo imagem. De fato você está produzindo. Mas você está reproduzindo porque aquela foto já estava feita. Você utilizou, né? Eu tenho aqui um negativo. Você utilizou uma matriz que, né, poderia ter vindo do meio digital ou de outra forma também. Então, essa diferenciação legal que você fez isso, que eu estou falando só produção e reprodução. Hercule Forrans, ele também, né, trabalhava com o processo de produção de imagens. Hercule Forrans, ele apareceu na história da fotografia há muito pouco tempo atrás. Graças ao Boris. Graças ao Boris Kossoy, né, que ele fez toda a pesquisa e refez o processo do Hercule e conseguiu comprovar, né, através de pesquisa, através cientificamente, que a fotografia ela também estava acontecendo no Brasil no século XIX, mas infelizmente ele não foi, né, tão reconhecido quanto deram os créditos a ele, né? E em 1839 e 1840, não há uma data muito precisa entre esses 2 anos, surgiu então aí a calotipia com Talbot, né? Deixa eu ver aqui. Também era um processo de produção de imagens. E deixa eu passar aqui, logo em seguida veio o papel salgado, que então é a reprodução de imagens também. Em 1842 surge aí o Herschel com a cianotipia.
Na época, né, do descobrimento lá da cianotipia, ela foi pouco utilizada como um processo fotográfico, né? Ele era mais utilizado para reprodução, para fazer cópias, porque era um meio barato de reproduzir, por exemplo, plantas arquitetônicas lá na época. Então, na fotografia, ela tá, né, hoje em dia, a gente acaba trazendo a questão fotográfica para a cenotipia, mas lá na época ela não era tão utilizada, muito embora Anna Atkins, né, a primeira mulher a publicar um livro com imagens fotográficas. Ela era botânica, né? Ela era botânica, então ela estava fazendo uma pesquisa lá e quis catalogar as algas na época, e ela acabou utilizando a cenotipia para fazer esse registro, essa catalogação, né? E aí, no ano seguinte, o Herschel também lá né, muitas vezes até um acidente de percurso, ele acabou descobrindo o marrom Van Dyke. O marrom Van Dyke também é um processo de reprodução de imagens. O marrom Van Dyke se assemelha bastante ao papel salgado em questão a resultado final, embora a fórmula seja diferente. O processo seja bem, os químicos são completamente diferentes, o resultado é meio parecido, né? Sim. E aí, em 1850, surge o papel abuminado. No século XIX, o papel abuminado foi o que dominou o modo de reproduzir imagens. Era um modo fácil, barato, e você conseguia reproduzir várias cópias a partir de uma matriz no mesmo dia, dia ensolarado ou dia nublado. Então, ele acabou sendo adotado pelos fotógrafos da época como um meio rápido de reproduzir as imagens, né? Em 1851 surge, então, o método de produção de imagens através do colóide úmido. Vou falar um pouco depois do colóide, então não vou me estender tanto aqui. Em 1858 surgiu a goma bicromatada, e foi ali que surgiu a possibilidade de reproduzir imagem a cores. Então, não sei se vocês já viram ou já viram uma goma bicromatada na mão. Ela pode ser feita de várias formas, né? Uma cor, 2 cores, 3 cores, ou 4 cores, que aí você tem a imagem colorida. Quadricromia, né? Quadricromia, isso. Em 1871 surgiu a placa seca de gelatina, que veio substituir o colóide úmido, né? Conforme foram passando os anos, foram feitas as substituições. Então, assim, surgiu lá a daguerreotipia, ela foi substituída pelo colódio, e aí depois o colódio foi substituído pela placa seca de gelatina, que é um outro modo de produção de imagens, e depois a placa seca de gelatina foi substituída, então, pelo filme fotográfico, que também é produção de imagens. Deixa eu fazer um adendo da placa seca de gelatina para o colódio úmido. O colódio úmido, a gente mostrou o nosso laboratório portátil, né? Que quando a gente vai a campo, tem que levar ele junto. Por quê? Tem que ser feito tudo na hora. Põe o colódio na placa, sensibiliza a placa, revela a placa, seca, enverniza. Tudo tem que ser feito na hora, porque senão o colódio não é revelado depois. Se ele seca, por isso que chama colódio úmido, a placa tem que ser exposta na câmera e revelada enquanto ela está úmida. Se o colódio seca, depois a placa não revela mais. Então, você depende de levar um laboratório junto com você para você poder fazer esse processo tudo ali na hora. E a placa seca de gelatina é quase que a mesma coisa, né? Nitrato de prata sobre o vidro, só que ela é seca. Você fazia isso lá na sua casa e levava a campo, tirava a foto, guardava no chassi escuro da câmera e voltava e revelava em casa. Então, foi um grande avanço nessa época, porque o fotógrafo não precisava mais levar todo aquele aparato a campo para poder fazer revelação e tudo mais na hora. Ele poderia fazer isso posteriormente lá no seu estúdio, no seu laboratório, em casa, né? Então foi o grande salto aí da fotografia do colódio úmido para a placa seca de gelatina. E a questão do Kodak foi que ele adaptou, né? Ele tirou da chapa de vidro e trouxe para o acetato. Né? O George Eastman, né? O que criou Kodak. a Kodak. Exatamente. Ele também ele não inventou nada, ele aprimorou o que já existia, né? Você tinha um negativo numa placa de vidro, ele tirou o suporte vidro, acrescentou o suporte acetato ou plástico, né? Mas a ideia do sais de prata lá para formar a imagem é exatamente a mesma, né? Então a gente percebe assim que tem, né, a cada processo que ia surgindo era uma melhoria do processo anterior.
né? Como ela falou, o colódio, que você tinha que sair com toda a parafernália, na placa seca você já não precisava mais. E você não precisava, por exemplo, revelar no mesmo dia. Você podia revelar, tipo, uma semana depois. Um tempo depois, né? E o Kodak veio revolucionar, porque aí você tem uma câmera menor, né, do que essas câmeras de grande formato, né? Colocavam um filme enrolado dentro da câmera que tirava 100 fotografias, ao passo que com o colódio úmido ou com a placa seca de gelatina você tinha que carregar 100 placas de vidro, né? Se quisesse fazer a mesma quantidade de fotos, teria que carregar 100 placas, então era pesado, não era confortável e tudo mais. Então ele revolucionou por isso, né? Ele colocou dentro de uma câmerazinha muito pequena um rolo de filme que tirava 100 fotografias, né? E isso caiu no gosto das pessoas muito rapidamente, né? Foi a primeira, né, popularização, na verdade. Ele popularizou a fotografia. Na verdade, o George Eastman ele não era um inventor, ele era um empresário visionário, né? Era muito visionário. Então vamos lá, ó. Vamos focar então aqui agora no processo do colódio úmido, que é um processo extremamente trabalhoso. É um processo extremamente, muitas vezes, chato. E ele é um... Enfim, teve uma época, quando a gente estava, né, começando e fazendo os testes, fazendo os experimentos, que não dava... Estava dando tão errado o processo, que, assim, são 5 banhos. São. Então, você tem 5 banhos químicos até você chegar no resultado final, que é a fotografia finalizada. E aí, por exemplo, dá um erro em um desses banhos químicos e para você descobrir qual foi o banho químico que deu errado. É complicado. Eu sei que chegou uma época que a gente falou assim, ó, deixa esse negócio para lá, esse trem para lá que... Mas foi só para respirar um pouco, e em seguida a gente voltou e aí deu certo. É engraçado, porque para desenvolver o colódio precisa usar ácido nítrico, ácido sulfúrico, materiais controlados, difícil de aquisição deles, né? E usa bastante água e tal. Aí um amigo meu falou assim para mim: meu, vocês já gastaram um caminhão de ácido e uma represa de água, e esse negócio não deu certo ainda. Tenha calma que a gente vai chegar lá. E deu certo, a gente chegou lá. Mas sabe que né, o Alex falou que a gente deu um timing ali para dar uma respirada, porque a gente quis mesmo, né? A gente estava mergulhado nisso aí 24 horas por dia, porque, né? olha, tava dando já, assim, de falar, deixa esse negócio para lá, dá vontade de catar a chapa de vidro e tacar na parede, porque não tava dando certo. E era um erro, assim, muito simples, que foi depois fácil de arrumar. Então, ó, ficha técnica, todo o processo fotográfico, então, a gente atribui a alguém, né, a um inventor. Essa pessoa, por razões dela ter feito a primeira publicação, ou, enfim, convencionaram que ela seria ali a indicada para a invenção daquele processo. No caso do colódio, foi o Frederick Scott Archer, na Inglaterra. Na verdade, né, se a gente for entrar em história, ele melhorou um processo que um outro já estava, né, produzindo. Então, ele também, né, na época, todo mundo era químico, era astrônomo, enfim. Mas o Archer, na verdade, ele era escultor. E ele queria um modo alternativo à daguerreotipia, porque era caro e porque, né, não dava um negativo que ele queria tão detalhado. Ele falou assim, não, eu vou estudar, vou ver o que eu posso fazer para ter um método alternativo à daguerreotipia para eu, né, fotografar as minhas esculturas. Acontece que ele mergulhou na ideia da fotografia, acabou abandonando as esculturas e acabou, então, publicando em 1851 esse método de produção, que é o colódio úmido. A priori, ele iniciou fazendo com chapa de vidro, né? Acho que a chapa de vidro ou era ferro, agora me falhou a memória nesse gapzinho da história, mas era o método mais barato de fazer a imagem, né? Chapa de vidro ou era já o ferrótipo. A diferença do ambrótipo para o ferrótipo é o suporte. O ambrótipo, o suporte é a placa de vidro, né? É um vidro normal. E o ferrótipo é uma placa de metal. No caso, era alumínio que ele usava? Alumínio. Metal, uma placa de metal. É que o colódio ele tem uma dualidade muito interessante. Se você vir a placa contra a luz, ela se apresenta como negativo.
Se você coloca um fundo escuro, ela se apresenta como um positivo. Então, a prata, ela não é nem branca e nem preta. Ela tem essa dualidade, ela tem um tom de cinza aí, que cria essa dualidade em função da cor do fundo. Então, o vidro, a placa de vidro, depende de um fundo escuro. A gente tem que visualizar um ambrótipo. Vou pegar um aqui que está sem. Pode ser esse daí, pode ser esse. A gente tem aqui, ó, parece sem um fundo escuro, parece um negativo. Mas se a gente coloca um fundo escuro, ele vai se portar como um. Tem muito reflexo, né? Muito complicado. Como um positivo. Ele já vai se comportar como um positivo. Acho que aí dá para ver alguma coisinha. Eu vou tirar aqui o cartão. Aqui ele vira um negativo. E o ferrótipo era uma placa de metal e ela já era pintada de preto. Então a gente não tinha que colocar nada atrás, ela já se mostrava positiva. Que seria mais ou menos assim, que esse daqui a gente estava fazendo uns testes, mas ó, já está pintada, então. Está pintada de preto. O que ocorre com o ferrótipo em relação ao ambrótipo, a diferença assim, principal dos dois, é que a gente sabe do princípio de formação de imagem, que a gente tem uma imagem invertida nos dois eixos, né? Ela é enantiomorfa, direita e esquerda, e invertida de cabeça para baixo. Ora, muito bem, se a gente tem um ferrótipo, a gente vira ela de cabeça para cima e está ok, mas a gente não tem como inverter esse eixo horizontal. Então, no ambrótipo, se a gente observar que está invertido, o eixo a gente vira e ok, a gente põe o papel preto ou o suporte preto por trás. No ferrótipo, como não é translúcido como vidro, é uma placa de metal, a gente sempre vai ter esse defeito, ou esse problema do eixo horizontal invertido. Né? O ambrótipo a gente não tem esse problema, porque é só virar a placa de vidro. Né? Sim. Vamos voltar aqui para a apresentação. Bom, ó, o Archer, então, né, ele abandonou as esculturas dele e ele começou até a projetar câmeras. Então, essa é uma das câmeras que ele utilizava na época. E aí, o que ele fez com essa câmera? Ao lado aí, onde tem esses tecidos, né, sacos caídos para fora, é onde colocava a mão, porque assim, ele não tinha o laboratório móvel dele. Então, o laboratório dele era a câmera. Ele fazia, né, a captura, a revelação, a fixação, tudo dentro da câmera fotográfica dele. Essa câmera, ela era dobrável, então ele podia, né, transportar com facilidade. O Archer, ele acabou viajando ali por toda a Inglaterra, fazendo, né, registro de ruínas lá na época. E depois, acabaram fazendo essas câmeras de forma comercial. Pegaram o modelo dele e acabaram trazendo para o pessoal que estava, né, querendo experimentar esse novo método fotográfico na época, poder fazer como ele fazia já de forma bem prática. Infelizmente, o Archer, ele acabou falecendo 2 anos depois a sua descoberta, né, o lançamento desse processo. Então, ele acabou até não aproveitando muito a questão dos créditos. Não desfrutou muito. Sim. Então, como o Alex falou, tem a questão da ambrotipia e a questão da ferrotipia. Ambrotype, né, ou ambrotipia, ela surge então em 1854 nos Estados Unidos, e o ferrotype, ou tintype, ele vem em 1856 também nos Estados Unidos, e eram formas, né, inicialmente era sempre utilizado para fazer retratos nas ruas, né, de pessoas comuns ou vistas, ou paisagens. E foi muito utilizado, na verdade, o colóide úmido, né? A gente tem muito material em museu preservado que é exatamente em colóide úmido, né? Tem uma exposição agora acontecendo, já desde o ano retrasado que está, né? Que ela deu uma paradinha por causa da pandemia, no Museu da Energia aqui de São Paulo, que é as fotos que o Guy Ainslie, que era um fotógrafo que fotografava para Light, né? Isso, fotografar a questão do surgimento da energia. Da energia e tal, tudo em colóide úmido, tudo em placa de colódio. Fomos numa exposição no IMS há pouco tempo atrás, do Mark Ferrez, todinha em colódio úmido também, inclusive fotografia estéreo, aquela fotografia 3D, que muita gente pensa que é uma coisa nova, né? A fotografia 3D, por causa do óculos do Google e tal, não. A fotografia 3D ela é tão antiga quanto a própria fotografia. Ela se iniciou lá junto com a própria fotografia.
e tinha até uma câmera de colóide úmido estéreo, com 2 lentes para fazer placa de colóide 3D. É muito interessante, né? Então a gente tem muito material preservado em museus em placa úmida de colódio ou placa seca de gelatina, né? Mas tem muito negativo de vidro, como é popularmente chamado, preservado aí nos museus, por aí afora. Bom, o Archer ele fez o que é sem dúvida, então, uma das contribuições mais importantes, né, para o progresso da fotografia no século XIX, a descoberta do colódio e a aplicabilidade dele na fotografia. Mas hoje, quando a gente pega, por exemplo, livros em português, pelo menos, né, quando fala assim, livros sobre a história da fotografia, e aí você vai ler sobre os processos, você vê que assim é uma pincelada de um parágrafo. E olhe lá, e quando menciona o nome dele também, inclusive, né? Sim. Então, comparado lá ao Talbot e ao Daguerre, ele é pouco lembrado pelo seu pioneiro trabalho na fotografia. Inclusive, eu vou até dar uma voltadinha aqui. Se vocês observarem, olha que engraçado, né? Até voltando aí para o tema do festival, que são mulheres esse ano, vocês viram que não tem uma mulher que é mencionada aqui nessa linha do tempo, né? Eu mencionei Anna Atkins lá na cenotipia, mas não tem mulheres aqui. Isso quer dizer que mulheres não inventaram processos? Não. Isso quer dizer que a gente está trazendo aqui somente os processos que foram mais praticados, mais evidenciados, mas tem, né, nessa linha do tempo, uma série de outros processos e experimento. Inclusive, uma das mulheres mais importantes do século XIX foi Juliette Cameron, foi a primeira mulher a ter um estúdio fotográfico comercial. Então, imagina na época, né? Se hoje a gente está da forma que está, então imagina na época para uma mulher conseguir ter o seu próprio estúdio e fazer fotografias. Sim. Então, pesquisem depois um pouquinho sobre Juliette Cameron. Eu acabei não colocando ela aqui na apresentação. E aí, vamos lá. Então, a gente, né, ama fazer fotografia com colóide, mas foi fácil chegar até, né, o que a gente está fazendo hoje? Não, não foi. Tinha literatura em português? Não, não tinha. As pessoas que conheciam o processo, né, estavam dispostas a ensinar? Não, não estavam. Também não. Então, assim, foi muito difícil. Como eu falei, em livros em português é só uma pincelada de informações sobre o colódio. E aí, enfim, a gente ia nas livrarias e ficava que nem, né, eu não sei se essa palavra é legal, mas ficava que nem ratinho de locais, assim, olhando vários livros para falar assim, vamos ver onde fala desse processo, para ver se ensina, né, sei lá. E aí a gente falou, né, acabou percebendo que não tinha literatura em português. E aí a gente falou assim, quer saber, não tem literatura em português? Isso depois da gente conseguir, né, ter êxito no resultado. A gente falou assim, então vamos lançar um livro que fale somente desse processo, porque não tem. Então, apresento a vocês, está aí a foto, o livro Fotografia do século XIX, Ambrotipia e Ferrotipia. Na verdade, ele não é mais encontrado para venda, talvez se alguém se desfez dele, talvez tenha em sebo. Porque ele esgotou, né? Ele esgotou, a gente fez 2 tiragens e ele acabou esgotando. Então, o que a gente quis trazer nesse livro? Todo um passo a passo para a pessoa conseguir fazer a fotografia com colódio. A única coisa que não é encontrada aqui é a produção da solução química que, né, faz o colódio, justamente por conter os ácidos e tudo mais. Enfrentamos alguns problemas. Deixa eu dar uma pincelada sobre colódio, né? O que é o colódio, na verdade? O colódio, ele é uma espécie de uma cola, é ele que vai dar liga do nitrato de prata, dos sais de prata, na placa de vidro, é ele que vai grudar essa prata na placa de vidro. Então, ele é como se fosse uma cola, uma gelatina. O colódio era muito utilizado antigamente como... se você tivesse um corte na pele, você passava aquilo lá, ele formava uma colazinha em cima para vedar o ferimento. Então, era de uso farmacêutico, você comprava colódio em farmácia no século XIX. Na Europa ainda se compra colódio, ainda fabricam o colódio em escala industrial. No Brasil não se fabrica colódio, não tem mais. Então a sua opção é ou você importa ou você produz a €1 de quase 7 para 1, né? Ou você produz o seu próprio colódio. E para produzir o colódio, aí é que entra o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o éter, e aí a brincadeira começa a ficar um pouco cara, né? Para você poder fazer isso tudo. Cara, em relação a quê? Exatamente, né?
mas fica um pouco custoso para a gente produzir o colódio, né? Porque demanda muito químico para produzir uma quantidade pequena desse líquido, né? Dessa cola líquida. Mas quem está na Europa é muito tranquilo, porque na esquina. Compra colódio em farmácia, em qualquer lugar. Então eles fazem lá, na Espanha tem um festival grande com fotografia em placa de colódio, eles fazem placas de 1 metro por 1 metro, câmeras gigantescas, porque lá é muito barato isso, né? E para a gente é um pouco caro, porque a gente tem que produzir o colódio do zero, né? E só pincelando a questão dos probleminhas que a gente teve, o porquê que não tem um colódio no livro? Porque as pessoas que trabalham, né, fazem fotografias com colódio também, a grande coisa assim, de algum processo é o como fazer, geralmente. Então, muitas pessoas que fazem, elas querem te ensinar, mas elas querem que você ou pague por essa informação em forma de curso ou algo assim, mas elas não querem que você saiba fazer Ela quer que você fique refém dela, é tipo né? isso. Meio isso. E aí, quando veio, né, essa ideia toda, a gente tinha um curso programado também para ensinar as pessoas a fazerem seu próprio colódio, justamente para não passar por perrengues de ter que importar e ser taxado, porque nós já importamos e fomos taxados, então não foi muito legal. E aí a gente acabou tirando a questão da fórmula, porque envolvia produtos, né, perigosos, Controlados pelo Exército. Né, pelo Exército, Polícia Federal. Então a gente falou assim, para não ter problema de alguém ir lá e denunciar, vamos tirar a fórmula do colódio do livro. Mas aqui tem, então, história, teoria e prática. História bem mais aprofundada na relação aqui que eu falei para vocês. Tem uma linha do tempo também e tem todo o passo a passo, tudo que você precisa para fazer fotografia em colódio também. Então, não encontramos literatura, a gente foi, escreveu e falou assim, vamos que vamos fazer. Aqui eu vou apresentar agora algumas fotos que estão no livro, e aí vou comentando passo a passo, ou você comenta, vou comentar o passo a passo para realizar a fotografia em placa, né? Placa de vidro, que seria a ambrotipia. Eu vou pegar aqui, eu vou pôr aqui nos comentários um link, eu vou pegar aqui do YouTube, porque no nosso canal do YouTube a gente fez um vídeo no final a gente passa, mostrando todo o processo, desde o que o Renan está mostrando em fotos, a gente tem isso em vídeo. Sim. Né? E eu vou deixar aqui no chat o link para que vocês possam assistir esse videozinho, é um vídeo de 15 minutos, para vocês poderem ver como é feito, de fato, uma fotografia em placa úmida de colódio. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. Ó. O primeiro passo é você lavar o vidro, limpar bem, né? Tirar toda a poeira e poeirinha que possa gordura, ter. Né? Gordura. Então, a gente está usando ali até um pincel, que parece uma frescura, mas não. Ficam alguns... Esses pozinhos que ficam, né? São invisíveis a olho nu, mas eles estão ali na placa e na hora que você coloca a solução química, se ele está ali, ele vai acabar contribuindo para o descolamento do colódio da placa. Então, aqui é a segunda parte, que a gente, né, coloca o colódio na placa de vidro. Depois, essa placa ela entra num tanque com nitrato de prata, que ela vai fazer a sensibilização. A partir desse momento, luz vermelha pode ser utilizada, mas luz UV não. UV não é. Luz ambiente, luz aberta não. Tem que ser só luz de segurança. Né? Aquela luzinha vermelha do laboratório, quando revelava o papel e tal. Tá na ordem errada. Tá na ordem errada, acabei de perceber. Aqui é a lavagem, mas deixa eu ver se... tá na ordem errada. Eu vou comentando, então, bem por cima. Aqui é a sensibilização, tira da sensibilização. Você vai fazer a exposição dessa placa. Depois de expor na câmera fotográfica, você vai fazer a revelação, que seria aqui. Então, a gente joga o revelador, interrompe com a água. Aqui é a segunda parte. A revelação, você consegue visualmente ver, né, até onde a placa está revelada, que ela vai escurecendo. Se deixar o revelador muito tempo, é igual o revelador, preto, igual a gente fez com o filme ontem, né? Tem o tempo. Se você deixa mergulhado lá no revelador, ele vai escurecendo, daqui a pouco tá tudo preto, né? Então você tem um time ali para
para interromper essa revelação. Vem a fixação, que é a parte da remoção da prata não exposta. Mesmo sistema do filme também, né? A gente remove a prata que não foi exposta através do fixador. Depois a gente lava essa placa de novo. Depois a gente seca essa placa. E depois a gente vem com o último banho, que é o verniz. Que ele vai fazer uma camada protetora em cima da fotografia, que ela vai ficar protegida, por exemplo, de ranhuras. De atrito mecânico, Isso. Né? E também da ação do tempo, né? Do ar oxidar a prata que está ali. E por fim a gente tem a última secagem. E aí tem um resultado final, né? Ali do lado esquerdo é né, ele sem fixar, e do lado direito já está fixada a imagem final. Bom, essas são as câmeras que a gente utiliza. A câmera de fole vinho, essa câmera a gente comprou. É uma Kodak, né? É uma Kodak de 1900 e bolinha. Ela é centenária, ela tem... Ela é velhinha, mas ainda funciona, viu? O chassi dela, né, ele era adaptado, enfim, ela foi produzida para fazer fotos com chapas né, com filme. Temos um aqui, inclusive, né? Mas daí é raio-x, né? Mas, tudo bem. Não é não. Acho que não. Tem esse filme aqui. Tá dando muito reflexo. Então o chassi era para esse tipo, película grande, né? A gente teve que fazer uma adaptação no chassi. Câmera de fogo. Esse aqui é 5 por 7 polegadas, então é 13 por 18, mais ou menos, o tamanho desse negativo. E aí, a outra câmera de fole azul, nós construímos ela do zero. Vou colocar mais fotos dela aqui. Por que acontece? Fala da câmera, que a gente estava tendo um probleminha sobre enferrujar, né, o chassi. O chassi da câmera da Kodak, ele não foi desenvolvido para colódio, ele foi feito para colocar, como eu falei, negativo, né, de película, né? Então ele é de madeira e ele tem um papelão dentro e tal. E a placa a gente fez a adaptação para que ele suportasse uma placa de 2 milímetros de espessura, porque a placa é mais espessa do que a película. E como o colóide é úmido, a placa vai úmida dentro daquele chassi, começou a afetar a madeira começou a inchar e travar a placa ali dentro. E depois, mais para frente, a gente conseguiu um chassi de plástico, mas a priori a gente estava tendo problema com o chassi, onde ia a placa. E a gente resolveu fazer essa outra câmera aqui e modificar esse chassi. Ou seja, não fazer esse chassi, já fazer uma câmera, construir uma câmera adaptada para o colódio. E funcionou bastante bem, deu bastante certo. A gente nunca tinha feito um fole igual esse daí que vocês estão vendo, né, essa sanfona. Pesquisamos aí na internet como é que fabrica um fole, fizemos um monte de dobra, perdemos um monte de papelão, mas no fim deu certo. Basta querer fazer que dá certo. No fim acabou dando certo. Essa lente é uma lente super baratinha, uma lente russa que a gente comprou no eBay. Eu não lembro muito bem, mas acho que foi por volta de R$200, uma lente bastante barata. Ela não tem um obturador, obviamente, como o obturador Copal, o 5 Compur, ela não tem obturador, ela só tem o diafragma, mas como o colódio demanda exposições longas, o obturador dela é a própria tampa que vai na frente dela. A gente tira a tampa, conta os segundos, né? O colódio, a exposição chega a quase minuto, né? Conta lá os segundos e depois tampa novamente. Um segundo a mais, um segundo a menos lá nesse tempo não vai interferir muita coisa, né? Então, uma lente super simples, muito boa, e deu certo, funcionou a câmera, né? Inclusive, ela está emprestada para o Museu da Energia. Para a exposição do Guy Ainslie. Quem tiver oportunidade, inclusive, essa exposição que está lá no Museu da Energia, ela está de forma online também. Então, dá uma entradinha no site museudaenergia.com.br, se eu não me engano, que lá vai ter o link para a exposição online, tá? A gente emprestou para eles porque, como o Guy Ainslie fazia com colódio úmido também, assim como o Militão, né? Mark Ferrez, o Militão Augusto, eles precisavam de uma câmera para ilustrar como eram feitas aqueles retratos, aquelas fotos. E a gente emprestou e está lá com eles. Coloquei essa listinha aí de alguns processos.
os quais a gente, né, pratica e trabalha. O Collodion está em primeiro lá, porque ele é o principal, é o que a gente, inclusive, mais gosta. Ele é o principal dentro dos processos, né? Ele é o principal para a gente, né? Então, a gente tem aí também filme, papel fotográfico, goma bicromatada, marrom Van Dyke, papel salgado, cenotipia, e recentemente, né, a gente está apanhando um pouquinho para conseguir fazer um gamoio de qualidade, mas vai sair uma hora. Vai sair. E o que eu estou pesquisando e já me arriscando a fazer alguma coisinha com o Carbon Transfer Print. Então, eu vi até uma pergunta interessante aqui, que alguém viu uma exposição, o Eric Ferrufino. Oi, Eric. A exposição com o Collodion de 2019, que ele viu, e como foi o desenvolvimento. Então, assim, legal, vocês estão falando aí que é um processo diferentão, né? É um processo interessante, é um processo bonito, que também é um pouquinho caro e um pouquinho difícil de desenvolver, mas e aí? O que a gente faz com ele hoje, século XXI? Né? Só uma mera curiosidade, ou o que a gente pode fazer? Em 2019, a gente fez uma exposição com esse processo. A gente ganhou um edital de apoio, né, que era da Prefeitura de São Paulo, edital, apoio a uma exposição, para produzir uma exposição fotográfica, e aí, bom, seguindo aí, né, uma coerência até com a nossa pesquisa, a gente falou assim, então aprendemos a fazer, lançamos o livro, a gente participa, né, de várias atividades em faculdades, enfim, festivais, onde a gente pode colocar o Collodion, a gente está colocando, né? Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, porque a gente está tendo um pouquinho de dificuldades com Ether, mas a gente vai dar um jeito de contornar isso também. E aí a gente falou assim, tá, agora falta, acho que uma exposição, né? E aí, o que a gente podia fazer com o Collodion? A gente falou assim, será que só fotografar, né, São Paulo, ou fazer retrato de pessoas? Mas retrato de pessoas não... Retrato um retrato, né? Não ia ter muito a nossa cara, assim, de só apresentar uma foto. E aí a gente começou a pesquisar de novo, e aí a gente chegou até Militão Augusto de Azevedo, que foi um fotógrafo... Eu vou pegar o livro, com licença um minutinho, pessoal, eu vou pegar o livro do Militão. Fotógrafo carioca, mas que ele passou muito tempo em São Paulo. Então, muitos dos registros que a gente tem da cidade de São Paulo, do século XIX, foi através do processo do Collodion úmido. Esse acervo, ele está com, se eu não me engano, um acervo da USP. E aí a gente chegou até esse Militão e nós vimos que ele, né, fotografou, então, por exemplo, o centro de São Paulo. E a gente falou assim, caramba, né, olhando as próprias fotos, que o Alex vai mostrar algumas delas agora, tem esse livro aqui. Ele é incrível, esse livro. Eu vou só mostrar algumas fotos, porque ele é bem... Eu vou pegar essa daqui, por exemplo. Então, essa daqui são fotos lá no centro de São Paulo. Aqui é a Faculdade de Direito. Foi feita em Collodion. E aí a gente falou assim, nossa, olha uma ideia que poderia ser interessante. Vamos, né, de acordo com a verba que a gente tinha, vamos ver quantas fotos dá para a gente refazer do Militão no século XXI, para a gente ter um comparativo da cidade de São Paulo. Então, essa primeira exposição foi essa ideia. Vamos pegar aí 10 vistas que ele fez, vamos revisitar, né? Vamos revisitar esse local e vamos lá fotografar com o Collodion também. Com o mesmo processo, com o mesmo processo em diferentes épocas, atrás, né? Para a gente comparar a cidade de São Paulo. E ficou uma coisa muito bárbara, assim, porque muita coisa, assim, você olha, não tem mais. Então, a arquitetura, por exemplo, da Faculdade de Direito, ela se manteve, a arquitetura. Sim. Mas o entorno está completamente alterado, né? Teve cenas que a gente escolheu e a gente chegou que era outra cena, não tinha mais nada do que ele tinha fotografado, né? Um lago que tem dentro do Parque da Luz, ao fundo tinha o observatório, né? Astronômico. Hoje já não tem mais, foi demolido aquele observatório. Então, na foto dele tem o observatório, na nossa não tem, porque foi demolido, né? Foi muito interessante esse projeto que a gente fez. Então, né? Eu gostei bastante de ter feito. A gente espera que, sei lá, século 22. E qual a dificuldade disso, né? Tá, o Eric perguntou como foi o desenvolvimento, mas vamos colocar a apresentação aqui, que tem algumas das fotos. Então, eu queria falar da dificuldade, né? Pode pôr essa foto, isso. A dificuldade desse projeto, pessoal, é que quanto mais vistas a gente quisesse fazer do Militão, a gente teria que percorrer todo aquele trecho com essa tralha toda,
porque, como a gente falou, tem que levar o laboratório, levar a câmera, todos os químicos. Então, a gente gastava cerca de 1h30, 2 horas para conseguir, porque a gente não fazia uma foto e já ficou boa. Fazia uma, não ficava tão boa a exposição, vamos fazer mais uma, mudar um pouquinho o enquadramento, o foco, N coisas, né, para a gente se preocupar. Sem contar que a cada fotografia geralmente era uma saída, né? Exato, né? A gente saía um dia para fazer uma foto, passava o dia no lugar, aí ficava esperando o sol bater na fachada, porque aquele horário que a gente foi, não está virado para o norte a arquitetura, está virada para o sul, então não bate sol. Foi complicado, mas a gente aprendeu bastante em campo com esse trabalho, né? Bom, a exposição, a gente deu um nome para ela, Poéticas de São Paulo, construindo novas memórias através de velhos saberes, construindo novas memórias, que a gente está, né, fotografando São Paulo no século XXI. E aí, além de 10 vistas, então, do Militão que nós refotografamos, nós trouxemos fotografias de 10 museus da cidade de São Paulo, que foram escolhidos, alguns de forma aleatória, outros pela sua importância. Todos os museus são importantes, mas até pela arquitetura também, que poderia ficar interessante. Também não dava para pôr todos. Não dava para colocar todos. E a ideia de fotografar esses museus era que a gente tinha acabado de passar pelo incêndio do museu no Rio de Janeiro, onde a gente se perdeu, né? Perdeu memória, perdeu, Nacional, enfim, né? Perdeu boa parte do acervo. E aí a gente quis trazer um pensamento, uma reflexão sobre a fragilidade da nossa memória. E aí isso que é legal, porque a placa de vidro, ela tem essa dualidade que ela pode ser tanto frágil quanto eterna. E aí vai depender de como a gente cuida dessa placa. A mesma coisa acontece com os nossos museus. Se a gente cuida, se a gente preserva, a nossa memória vai se estender aí, né? Vai ser eterna, digamos assim. Mas como o incêndio do museu, que eu lembro que foi por uma razão tão patética, que foi uma questão, né? Acho que era manutenção de ar-condicionado, que gerou um incêndio, assim. Alguma coisa assim, que era uma coisa muito simples de resolver se as pessoas, né, fizessem as manutenções, e enfim. Inclusive aí tem, ó, tá na tela, esse onde tem um ônibus aí na frente também, é o Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo também, aí ele tá todo coberto com aquele... Ele estava passando por restauração. Uma restauração, né? Tá coberto com aquele tecido. Não, é tecido, um nylon, aquelas redinhas de nylon, né? Eles estavam restaurando, porque havia pegado fogo há pouco, né, também, Então a ideia era essa, de fotografar os museus no sentido de, tipo assim, trazer essa atenção. No caso da situação que estava acontecendo, estava em evidência ali a questão a não preservação do museu, que levou ali ao incêndio e a gente perdeu parte da memória. Então, trazer essa ideia que os nossos museus, o nosso acervo, a nossa memória, a nossa história, elas também são frágeis, né? Partindo dessa percepção que elas podem se perder muito facilmente, e é a mesma coisa com essa placa de vidro. Ela pode tanto durar aí eternamente, se ela bem cuidada, como qualquer coisinha que bater aqui pode trincar como aconteceu do prédio do Santander. A gente tem ela aqui. Vamos colocar essa câmera frontal. É o farol Santander. Aqui eu não sei se vai dar. Aproxima mais um pouquinho. Ele tá pegando um reflexo. Isso daqui foi uma fotografia que nós fizemos do farol Santander, né? O antigo Banespão. Isso. Um ícone aqui da cidade de São Paulo. Foi para um outro projeto específico. E aí, enfim, conseguimos mandar a foto para esse outro projeto, mas por um descuido, essa placa trincou e ela tá toda em pedaços agora, né? E a gente ia jogar fora e, não, vamos guardar, porque isso representa a fragilidade da memória do próprio material. Dá para a gente trabalhar e filosofar em cima dessa placa quebrada. Dá para, né, poetizar, fazer... Dá para traz boas reflexões aqui, trazendo essa perspectiva dessa dicotomia, né? Eterno e... Uma coisa que me incomodava muito quando a gente começou a fazer colóide, eu sou muito perfeccionista e quem me conhece sabe disso, que eu chego a ser chato com perfeccionismo, né? O Renan sempre fala assim, a gente tem que fazer uma palestra bonita. Eu falo, a gente vai fazer bonito, porque eu não vou
eu não faço nada mal feito, eu não gosto. E eu era muito chato com esse probleminha que tem aqui no colódio. Que não é um problema. Nas bordas. Para mim era um problema aqui nas bordas. Que ficava disforme, não ficava perfeito, né? Sempre ficava borrado. Aquilo me incomodava muito. Às vezes o colódio não escorre 100% na placa e fica aquela falha. Não, e por mais que você coloque o colódio na placa e você olha assim, ele tá lisinho, na hora que você põe no chassi. Ele acaba não danificando, ele acaba, enfim, por conta do processo ser feito daquela forma, a borda acaba sendo afetada pelo suporte. Ela não fica uniforme, né? E eu achava aquilo terrível. Eu falava, não, isso aqui tem que ficar direitinho, tem que ficar bonito. Aí eu fui ver as que o Militão fazia, que o Gaensley fazia, o Mark Ferrez fazia, também não eram perfeitas, né? Eu tive que demorou, mas aceitou. Que aceitar que nem eles, né, conseguiram fazer perfeito, eu também não vou conseguir, e acabei aceitando que é assim mesmo, né? Mas me incomodava profundamente esses defeitos na imagem. Vamos colocar aqui a apresentação de novo? Eu estou olhando aqui um comentário do Jackson Vidal, que ele lembra de algo assim na exposição do Interfoto 2019. Então, nós tivemos uma segunda exposição, a gente, né, conseguiu essa oportunidade através do Interfoto em 2019. Eu lembro que era a comemoração da Fábrica São Luís, o qual está lá a exposição Mulheres hoje, Elas por Elas. Acho que eram 150 anos da fábrica. 150 anos da fábrica, e aí, em conversa com o Marien, a gente acertou que faria fotografias da fábrica para comemorar esses 150 anos através do colódio. Então, essa primeira foto aí, à esquerda, essa maior, não é o colódio, é uma reprodução, uma impressão da imagem que foi escaneada do vidro. Mas o vidro está do lado. Ele está do lado, é que não dá para perceber. O colódio está do lado, ele é pequenininho. O colódio, a gente apresentou o negativo original e ao lado a ampliada, né? E aí a gente participou também com uma oficina de colódio, onde a gente fez retratos das pessoas que se inscreveram. Então, cada uma levou um retrato em colódio para casa. Foi bem interessante. Para vocês terem uma ideia, né, a gente começou a fazer essa oficina, acho que era por volta de 9h30 no sábado, assim que abriu a fábrica, né? Por volta disso, acho que foi, 9h30. E a gente parou quando era 6h30, 7h da noite, porque já não tinha mais luz. A gente levou alguns refletores e tal, mas já não era suficiente para fazer a sensibilização da placa. Então a gente ficou o dia inteiro fazendo, a gente não parou nem para almoçar, e a gente conseguiu fazer acho que 1 dúzia de retratos, e não mais que isso. Não paro, né? Porque o tempo demora muito a fazer uma foto em colódio. A gente gosta de levar esse processo, né, quando era possível fazer os festivais de forma presencial, que eu espero que isso volte a ser feito logo, né? Levar esse processo, porque assim, as pessoas se encantam muito. E isso é um pouco frustrante para a gente, esse negócio do tempo, né? Demora em torno de 45 minutos, de repente, às vezes até 1 hora para fazer uma fotografia. A cada foto, 1 hora. Porque, como o Renan falou, todo mundo gosta, todo mundo se interessa, se aproxima, quer ter uma foto em colódio, mas não dá tempo. Não é que a gente não quer fazer, mas não dá tempo de fazer. E dificuldades técnicas, não tem luz, né? Sem contar que assim, né? Todo o processo que é feito de forma molhada, ele leva um tempo. Até chegar a parte da revelação, onde eu estou lá no laboratório com a luz vermelha, né, controlando, eu ainda não tenho certeza se a foto deu certa no sentido de, será que a pessoa piscou? Será que ela se mexeu? Será que ela tremeu? Borrada, porque às vezes, a depender do colódio, se ele tiver com uma validade, com tempo de vida já um pouquinho avançado, ele acaba ficando menos sensível. Então, isso aumenta o tempo de exposição. Antigamente usavam aqueles nem sei o nome daquilo. Ferro, né, que segurava a cabeça, né? Que era até meio bizarro aquilo, mas ajudava a pessoa a ficar imóvel. E aí a gente só tinha certeza se a foto dava certo ou não quando ia para fixação. E assim, às vezes dava errado, às vezes a pessoa tremeu, ela saiu parecendo um fantasma, tinha que refazer todo o processo, é por isso que é um processo demorado. Deixa eu voltar aqui à apresentação. Só a título de curiosidade, vocês que trabalham, que mexem, enfim, que fazem fotografia, vocês conhecem o ISO, né? Tanto da película fotográfica, como na câmera digital, que você regula o ISO. Então a gente tem lá ISO 100, ISO 200, ISO 400, e quanto maior o ISO, menos luz eu preciso. A título de curiosidade, o ISO do colódio, quando o colódio é novo, que ele está com uma boa sensibilidade, o ISO é 0,1.
Então, é muito pequeno isso. Pensando em ISO 100 e o ISO 0,1, a gente já começa a entender que a gente tem que trabalhar com grandes aberturas para abarcar o máximo possível da luz, e mesmo assim a gente vai ter tempos longos de exposição, de 15 segundos, 20 segundos, 45 segundos, 1 minuto, ou até um pouquinho mais que isso. Mas a gente não pode se prolongar também muito com o tempo de exposição, porque, como eu falei, se o colóide secar na placa, depois não revela mais. Então, a gente tem uma dificuldade técnica aí nesse processo. A gente depende de muita luminosidade para conseguir fazer uma boa foto. Porque se o tempo de exposição é longo, a foto não revela. Se eu preciso de um tempo mais curto, eu preciso de mais luz, porque o ISO do colóide é muito baixo. Então, a gente tem uns problemas aí que a gente tem que saber jogar para conseguir alguma coisinha, né? Outra coisa que, né, a gente leva para os festivais geralmente são os processos de reprodução. Então, cenotipia, papel salgado, e é legal porque as pessoas nunca tiveram acesso a isso, elas ficam super também empolgadas em estar praticando, porque a gente traz esse entendimento dessa importância dela entender que ela está praticando algo que foi desenvolvido em 1842, né, no caso da cenotipia. Inclusive, amanhã terá uma oficina de cenotipia com o Fábio Jorge. Que está aqui na live, o Fábio está aí. Oi, Fábio, dá um salve aí para o pessoal. Amanhã a gente vai ter uma super oficina com o Fábio. Então, eu estava falando da aplicabilidade. Nós fizemos até agora, né, 2 exposições com colóide, pretendemos levar essa exposição para Itu ano que vem, provavelmente. Além dessas fotografias, a gente faz retratos, então, de quem quer que, né, enfim, quer ser retratado através desse processo, que gosta, a gente faz retratos das pessoas. Aqui eu vou passar de uma forma rápida para vocês. Deixa eu ir porque responder. Nosso tempo está estourando o tempo. Então você vai passando as fotos, eu vou respondendo as perguntas. Tá. Previsão de reimpressão do livro, ainda a gente não tem, Rinaldo. A gráfica que a gente fazia, ela fechou na pandemia, ela não imprime mais, a gente vai ter que procurar uma outra gráfica, levantar esses lances de custos e tudo mais, porque se você faz uma tiragem muito pequena, o custo eleva muito, aí depois ninguém compra o livro, tem todo um processo aí também. E a gente está com outro projeto que está em andamento agora, que a gente tem que abrir uma exposição até novembro, e a gente está trabalhando nesse projeto agora. Então está bastante corrido, né? Apesar da pandemia, a gente está em casa lá, resguardado e tal, mas a gente está trabalhando bastante. Então, é muita coisa só para nós dois. Vou passar aqui rapidamente também, então, aqui seria uma cianotipia, ela na sua forma aí original, esses tons de azuis maravilhosos, super característicos. Aqui a gente tem um papel salgado, que inclusive o nosso já está até manchadinho, precisa fazer outras para portfólio. Aqui tem o marrom Van Dyke, então, eles têm uma proximidade muito grande. Esse tom de marrom, né? Tom de muito marrom, próximo. Papel salgado, marrom Van Dyke. Eles são bem parecidos. Goma bicromatada. Do lado esquerdo é uma imagem digital e do lado direito é uma reprodução, então, em goma bicromatada. A gente está finalizando por conta de tempo já, então, assim, a gente tem um grupo no Facebook chamado Ato Fotográfico e seus processos históricos. É um grupo que a gente criou para esse compartilhamento de ideias. Quem quiser participar, seja super bem-vindo, é só entrar no Facebook. A gente acabou fechando o grupo porque estava entrando muita publicação que não tinha câmera, não tinha relação. Enfim, tem tantos grupos no Facebook de fotografia, então esse aqui ele vai ser específico para processos históricos. E, enfim, não é lugar para, sei lá, vender. Não, e nem para postar foto de celular, foto digital. A ideia é só processo histórico alternativo, é um bate-papo sobre isso. Então a gente fechou o grupo, mas todos são muito bem-vindos. Basta mandar o convite que a gente aceita. Queria deixar umas indicações para vocês aqui de tanto literatura quanto para quem quiser se aprofundar mais também na história da fotografia. Visitem aí, então, só jogar no Google Harvard Library Edu, que você vai ter uma linha do tempo um pouquinho mais aprofundada sobre alguns processos. Tem um site bárbaro lá de fora que chama alternativephotography.com/process. Você vai ter aí uma série de processos fotográficos, coisas que, enfim, a gente nunca viu, mas geralmente lá o pessoal fazem postagens sobre a história daquele processo, sobre como fazer, quais químicos utiliza. Alternativa Fotográfica, o blog do Fábio, é
incrível. Muita dica, muito... Desde 2009, Fábio, me corrija se eu estiver falando errado, 2006, 2009, ele tem esse blog, então, assim, tem muita postagem interessante. O Fábio é uma pessoa que a gente admira muito, e, inclusive, ele vai estar com a gente amanhã na live. O Fábio, ele tem esse blog onde ele coloca lá todos os experimentos que ele faz, ele coloca como fazer cianotipia, como fazer papel salgado e tudo mais. Tem esse livro do Luiz Monfort, que foi escrito eu estava até reparando isso ontem, 1997, que chama Fotografia Pensante. Esse livro não existe mais em circulação, né, comercialmente, então talvez vocês encontrem em sebo. Aqui o Luiz Guimarães Monfort, ele traz uma série de processos de reprodução, principalmente de imagens. Então, no Brasil já estava, né, alguém com esse bichinho dos processos lá em 1997, é bem interessante esse livro. E o nosso livro, né, para quem quiser também, como o Alex falou, não tem uma previsão ainda para uma terceira impressão. Provavelmente, se a gente conseguir colocar um projeto que nós inscrevemos em andamento, a gente vai fazer a republicação desse livro. Os dois do Fábio. Está ali o Manual da Cianotipia. Então, tem esses 2 livros do Fábio, que é Manual da Cianotipia, que está aí. Esse daqui vocês encontram ainda disponível no site da Ibis Libris. Esse manual de cianotipia e papel salgado é fantástico. Vai ter sorteio dele amanhã, né? Vai ter sorteio dele amanhã, então estejam presentes na live. Fábio, queria deixar mais 2 indicações de livros. Esse daí é o The Book of Alternative Photography Process. Eu vou só mostrar aqui para vocês que ele é uma bíblia. Ele é enorme, assim, ele é muito grosso e tem vários processos fotográficos históricos alternativos, né? Esse livro aqui foi um grande golpe de sorte, porque esse livro ele custa $200 mais lá, o frete. Anos atrás, ele já estava custando para a gente mais de R$1.000 para trazer para o Brasil, e nós não trouxemos, porque, né? Tava difícil a coisa. Tava bem carinho para a gente na época, e aí eu estava sempre pesquisando, né, coisas de processo na internet, e acabei encontrando num sebo na estante virtual. Um golpe de sorte. Por quanto? 200? Tá aqui o preço dele. Tá Nem aqui, sei, eu sei que foi um valor bem... R$98. R$98. Então, tipo, eu até falei assim, bom, eu vou comprar, porque se for fake eu perco 98, mas se não for verdade... não vou gastar 1.500 para importar dos Estados Unidos. Chegou, foi maravilhoso, tá aqui, esse livro é muito legal. Na internet vocês encontram vamos voltar à apresentação para eles pegarem o nome. Vocês encontram partes dele. Então tem alguns capítulos aí que são disponibilizados. E ao lado tem esse livro que ele é de 1979, mas ele está em domínio público. Eu não sei o porquê que ele está publicado, né, em domínio público, mas ele está disponível. Então tem vários processos históricos nele, que é The Keepers of Light. Só jogar no Google que já vai ter algum link que vai te jogar para algum PDF. E olha que curioso, pessoal, a capa desse livro é uma fotografia estéreo. E dá para perceber que é bem antiga, uma fotografia muito antiga, uma fotografia 3D na capa do livro. Bom, no YouTube a gente tem então um vídeo do processo completo do colódio. Eu fiquei de deixar o link para eles, deixa eu botar esse link para eles. Tem também um vídeo sobre cianotipia, como fazer cianotipia, né, de uma forma bem prática, como emocionar o papel. E então, só jogar lá no YouTube, é canal Diafragma 8. Além desses vídeos sobre, né, colódio e cianotipia, a gente tem uma série de vídeos de um projeto que a gente fez chamado Experiência Express, onde tem uma série de vídeos que a gente traz processos fotográficos, então, de revelação de filme, né, de cianotipia, de papel salgado, onde a gente tem lives ali de, sei lá, 2, 3 horas falando sobre o processo e mostrando na prática como ele é realizado, tá? Quem tiver interesse em química fotográfica, a gente tem, então, também uma loja chamada diafragma8.com.br/boutique, onde a gente tem lá os suprimentos fotográficos. E o Alex deixou aí para vocês o link. Vamos tirar essa apresentação? A gente queria agradecer a todos vocês que ficaram presentes com a gente aqui durante essa... Que aguenta a gente falando, a gente fala demais. falando. O Alex fala para mim, você fala demais. Mas eu gosto muito dessa... Enfim, infelizmente a gente não está podendo ter essa troca, a gente fala, vocês falam, uma coisa presencial bem interessante, bem mais interessante. Espero que não tenha ficado meio maçante, espero que vocês tenham gostado.
Se vocês puderem, pratiquem, se vocês puderem, compartilhem, se vocês puderem, né? Enfim, faça algum processo histórico alternativo, que vocês vão ver que o artesanal é muito interessante. A gente pode, amanhã a gente vai falar disso, a Paula Fernandes, ela fez, então, uma palestra sobre bordado sobre fotografia impressa. A cenotipia é um processo que ele dá essa possibilidade também de você bordar, e fica muito interessante, mas isso a gente vai abordar amanhã. E aqui tem um gamoio, que não tinha lá na apresentação. A gente ainda está melhorando o como fazer o gamoio. E é isso, gente. A gente queria agradecer muito vocês pela presença, agradecer ao festival por esse espaço de fala, né? A gente aqui apresentando para vocês algo que a gente ama fazer, ama pesquisar, ama compartilhar. A fotografia no colóide úmido, ela é um pouquinho difícil, ela é um pouquinho chata, mas, assim, para mim, é o processo que mais vale a pena de ter um objeto, assim, na mão. Tem um valor para mim, assim, que eu não consigo nem explicar. Vocês têm que pegar um na mão e se puderem ter um retrato de vocês em colódio, é incrível, assim. É muito legal. Você é transportado para a época, né? É legal. A gente é suspeito a falar qualquer coisa de fotografia, né? Eu faz isso há tanto tempo que... Nossa. Tudo dando certo. Acompanhe a gente nas redes sociais. Eu sei que está estourando o tempo. Acompanhe a gente nas redes sociais, ou @o_retratista _Alex Renan, que a gente está sempre publicando sobre processos históricos. E tudo dando certo, a gente vai levar essa exposição poética de São Paulo para Itu no ano que vem. Ela está em processo de análise e tal, mas tudo dando certo, ela vai para itinerância em Itu. E aí vai ser bem legal. Eu coloquei aqui para vocês o nosso site, coloquei também o nosso canal do YouTube com o vídeo do processo de colódio. Bom, é isso. Obrigado. Gente, nos vemos. Bom domingo para vocês. Obrigadão. A gente aguarda vocês todos amanhã. Que horário que vai ser amanhã? O mesmo horário de hoje, 9h30. 9h30, num domingo é cruel, né? Acordado com esse frio cedo, né? Para ouvir esses dois caras falando, mas vai ser muito legal, vai valer a pena. A gente vai fazer uma palestra bem bacana amanhã, com prática e tudo mais, sorteio. Vai ser bem bacana. Isso que eu ia falar, gente, vai ter sorteio de livros do Fábio e um kit de cianotipia. E um kit de cianótipo para já sair praticando. Não dá para perder. Então, obrigado, bom domingo. A todos. Bom sábado, à disposição. Né? Bom sábado. Domingo bom sábado, tô perdido. A gente aguarda vocês amanhã. Tchau, tchau.